Olá, estou aqui hoje na residência do Rubiano Schmidt, ele que é o nosso candidato a prefeito do Partido Progressistas. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, onde ele vai estar respondendo perguntas de representantes da nossa sociedade aqui de Caçador. Rubiano, primeiramente eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação da sua vida pública, da tua atuação hoje, nesses alguns anos que você já está envolvido na tua carreira política. O que você fez e quais são as tuas pretensões agora, enquanto candidato a prefeito de Caçador? Vamos lá. Olá, tudo bem, Lidiane? É um prazer enorme receber você na minha casa. Eu, desde muito jovem, ainda durante a faculdade, eu já iniciei a minha vida pública como diretor de escola. E de lá para cá, acabei me formando em Direito e canalizei toda a minha vida profissional à vida pública. Nesse período, ocupei vários cargos na administração pública, dentre eles o de assessor jurídico, procurador-geral do município. Fui eleito vereador por 2 oportunidades e durante essa vivência eu criei a expectativa, o sonho, o ideal, o projeto de vida de ser prefeito em Caçador. E desde lá venho buscando esse espaço e tentando, junto às pessoas, mostrar que hoje eu tenho condições de ser prefeito do município de Caçador. Durante esse período, aliado a mais de 20 anos na vida pública, trabalhando, eu também me formei tecnólogo em gestão pública e sou especialista em administração pública e gerência de cidades. Rubiano, eu gostaria que você listasse pelo menos as mais importantes conquistas enquanto representante nosso na Câmara de Vereadores de Caçador. Assim, eu sempre falo que hoje o mais importante para o vereador não é o legislar, é o fiscalizar. E eu vou dizer assim, elencar os 3 mais importantes seria difícil. Eu diria para você que você é atuante. O trabalho que eu fiz foi um trabalho sério voltado à cobrança do executivo. É isso que as pessoas querem, é isso que nós precisamos, de pessoas que cobrem, que fiscalizem. Porque quem faz é o executivo. Sim. Não é o legislativo. Então hoje o legislativo, das funções que você tem de legislar, fiscalizar e administrar, no caso de quem trabalha na mesa diretora, eu vejo que o mais importante hoje é fiscalizar. Até porque a Câmara Municipal ela tem uma estrutura muito boa de profissionais qualificados. Nós temos analista legislativo, nós temos advogado, nós temos a contadora, nós temos assistentes legislativos. Então nós temos uma estrutura para amparar na confecção das leis. Agora, o fiscalizar, onde você vê realmente o que as pessoas precisam, onde você busca, onde você tem o contato com a população. Então eu vejo que durante a minha vida pública, o que eu me orgulho de dizer é que eu fiscalizei, independente do partido que eu estou, de fazer parte da administração, eu fiz o meu trabalho e desempenhei o papel do vereador em fiscalizar. Rubiano, eu vejo hoje, eu enquanto candidata a vereadora, muitos me questionam quais são meus projetos. Eu penso comigo, de nada adianta eu ter projetos se de repente eu apresento lá na Câmara e os meus colegas da Câmara de Vereadores não aprovarem a minha ideia, a minha lei, o meu projeto. Certo. Isso é fato? Porque assim, às vezes eu fico sem resposta, porque as pessoas acham que a gente, enquanto vereador, tem o poder de fazer. Uhum. E as pessoas, queiram ou não, tem muitos candidatos que saem prometendo fazer. E eu estou cuidando para não falar bobagem, porque você sabe que eu sou nova na política, certo. Então eu estou buscando orientação de pessoas, de profissionais que realmente tenham conhecimento de gestão pública para me orientar, para a gente falar o que realmente é o meu papel enquanto vereadora, caso eu venha assumir. Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso eleitor, para que ele tenha um certo conhecimento na hora de escolher aquele que ele vai escolher para representá-lo lá na Câmara de Vereadores. O problema maior, Lidiane, não é os teus colegas não votarem o teu projeto. Porque aquilo que é bom, não tem como votar contrário. Por isso que eu digo, você ter a base do prefeito, você ter maioria, tá? É mais por uma questão pessoal, político-partidária. Porque você quer maioria para quê? Você quer fazer alguma coisa errada? Você precisa de maioria para cobertar os teus erros? Não. O seu projeto é bom, qual vereador que vai votar contrário?
Então, assim, o problema não é os colegas votarem contrário. O problema são as restrições impostas ao vereador. A competência do vereador é muito restrita. Nós brincamos que praticamente a competência do vereador é do nome de rua. Porque isso é a competência do vereador. Os logradouros públicos são denominados através de projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo. Todo e qualquer projeto que onere a administração pública não é da tua competência. Aí agora pare, o que você vai fazer? Qual o projeto de lei que não vai trazer um custo para a administração? Sim. Então, foge da competência do vereador. O vereador é muito restrito nas suas competências. Aqui, não vou elencar, são inúmeras as situações. Um exemplo, matéria tributária. O vereador daqui a um pouco discorda de um determinado tributo. Ele não tem competência de alterar, de diminuir a alíquota ou de extinguir esse tributo. Tá? Isso é competência do executivo. O projeto de lei tem que vir de lá, sob pena de chegar com vício de origem. Então, o grande problema hoje é a competência do vereador. Ele praticamente não tem competência para a propositura de ações que realmente venham a atender o interesse da população. Tá certo, então eu não posso prometer hospital público, não posso prometer que eu vou pôr casa nas ruas, que eu não posso prometer casa para cães nas ruas, eu não posso prometer que eu vou pôr bebedouro e comedouro nas ruas. Asfalto, então... poste, esgoto, né? Eu vou trazer a luz, porque eu vou para tubular o esgoto. Não vai fazer nada. Sim. Isso aí você faz através de indicação para o prefeito. Sim. E aí o prefeito, tendo recursos, ele vai poder fazer. Sim, mas é tudo através de indicações. Isso aí. Tá certo. Esclarecido? Eu acredito que sim. Agora então, a gente vai fazer algumas perguntas realmente desses representantes da nossa sociedade, entre elas CDL, a SIC, Uniarp, o próprio Hospital Maicê, para que a gente realmente possa estar mais ou menos clareando qual é o posicionamento do Rubiano com relação a esses setores. Vamos lá então? A primeira pergunta é do nosso presidente da CDL, Emerson Pegoraro. Ele pede para você quais são suas ações para fortalecer o comércio de Caçador. Essa questão do fortalecimento do comércio, inclusive eu tenho uma reunião para ouvir os anseios do CDL no dia 8 de outubro. Então, eu quero ouvir o CDL, os representantes do comércio local, aonde que o executivo pode realmente auxiliar na expansão, na melhoria do comércio. Vou citar aqui um exemplo rápido. Agora, nessa legislatura, nós tivemos, então, um projeto de lei que ampliava o horário do comércio. Ele deixava o horário livre. Era um anseio do CDL. Mas, simplesmente, no dia que foi feita a audiência pública para tratar do assunto, nós só tínhamos os representantes do CDL favorável. A população em si que estava na Câmara, a grosso modo não se manifestou. E aqui estava na Câmara, 95% era contra. Então nós, enquanto representantes do povo, nós temos que fazer o que a população quer. Né? E naquela oportunidade, inclusive, o representante do sindicato dos comerciantes foi contrário. Aí nós conseguimos flexibilizar, eu apresentei uma emenda naquela oportunidade, onde o horário seria das 7 da manhã às 8 da noite. Ele pode abrir e fechar dentro deste horário. Certo. Né? Que foi assim uma conversa e todo mundo achou que então seria não o ideal, mas o mais próximo do ideal para aquele momento. Mas temos muitas coisas ainda e isso vai depender da Câmara de Dirigentes Lojistas, tá? E aquilo que o município puder fazer, nós vamos fazer sim. Tá certo. Agora a pergunta da Cirlei Braghini, ela que é empresária e ela é membro da diretoria da União das Associações de Moradores de Caçador e também da Associação do Bairro Paraíso. Ela pergunta como você vê as entidades comunitárias, associações e conselhos comunitários no trabalho da Prefeitura com a população. A União, ela já se tornou parte do município de Caçador e dos serviços públicos. Hoje não tem como você não trabalhar com as associações de bairros e com a união das associações. Até porque nós estamos falando de um trabalho voluntário e das pessoas que realmente estão vendo aquilo que precisa. Então eu vejo que nós precisamos intensificar essa parceria, manter a proximidade entre união, associações e prefeitura para poder fazer um bom trabalho. Tá certo. Agora a pergunta é do Patrick Cavalheiro.
o nosso maestro aqui, que representa muito bem a nossa cidade, no estado e, por que não, no Brasil afora. Ele pergunta o seguinte: o trabalho desenvolvido pelas entidades culturais do município terão apoio financeiro no seu governo? E depois tem mais alguns questionamentos. Sim. Responda a essa primeiro. Assim, primeiro eu quero aqui cumprimentar o Patrick, é um profissional fantástico. Eu tive o privilégio de conhecer o Patrick ainda criança, né? Eu também. E assim, é muito bom ver esse crescimento, essa evolução. A família Cavalheiro se dedicou à cultura. E a gente vê o esforço de todos na cultura. Infelizmente, os recursos destinados para a cultura do Poder Executivo são poucos. Dizer que não vai ser repassado? Mentira. Nós vamos repassar sim. Talvez não aquilo que eles esperem. Talvez não aquilo que seja necessário para que realmente a gente faça uma cultura da maneira como eles sempre brigaram e brigam, não só eles, mas todos os envolvidos com a cultura no município de Caçador. Mas nós temos que intensificar a busca de recursos junto às empresas através da lei que consegue e permite a essas empresas o abatimento depois da sua carga tributária. Aí, nós conseguindo os projetos e implementar esta lei, aí nós vamos ter como aumentar em muito os recursos para a cultura no município de Caçador. Já acabou respondendo as perguntas dele nessa própria, que ele perguntava ainda se havia alguma previsão do crescimento do orçamento para o setor da cultura no município e se ainda há algum objetivo na sua gestão em criar uma lei de incentivo à cultura municipal. Então eu acredito que ele já respondeu. Tá certo, Patrick? Só um complemento. Eu vejo, não há necessidade de nós criarmos uma lei municipal. Nós temos a lei federal. É só nós realmente aplicarmos a lei federal. Fazermos com que aconteça, eu acho que a cultura vai ganhar muito com isso. Vamos lá então, a próxima pergunta então do empresário Moacir Salamone, hoje que ele é presidente da SIC. Ele pergunta qual a sua proposta para o desenvolvimento econômico e social de Caçador. Caçador, nos últimos 4 anos, ela meio que estagnou, devido a alguns problemas que ocorreram em administrações anteriores, em especial na implantação de um parque industrial. Foi adquirida uma área que tem sérios problemas ambientais. Então hoje o custo é muito alto para você adequar ela e fazer. Nós precisamos retomar o estudo de uma área para a implantação deste parque industrial no município de Caçador. Nós temos vários pedidos tramitando na prefeitura, mas ele não foi levado adiante porque talvez não se deu ênfase ou não se pensou em dar sequência nisso. Paralelo a isso, não é só dando terreno para as empresas, só dando a área, tá? Nós temos várias outras formas de estimular o incentivo às empresas. Tanto na ordem material, com o patrulhamento, a utilização de máquinas, a questão fiscal, na isenção do IPTU, do ISSQN, de projetos, do ISSQN da construção. Então, tudo isso está lá previsto na Lei Complementar 106. Então, nós precisamos fazer o quê? Fazer com que a Lei Complementar Municipal 106 seja aplicada. Eu acho que nós vamos melhorar em muito o desenvolvimento econômico. E uma questão que eu, como vereador, questionei desde o início deste mandato, até fizemos 2 leis ali que amenizou o problema, mas nada mais foi feito. Tudo isso porque depende do Executivo, são projetos de lei de origem do Executivo, tá? Então não tem o vereador querer fazer. E agora, com a alteração na legislação federal, nós precisamos adequar a nossa legislação tributária. Nós temos muitos pontos que hoje a nossa legislação municipal é contrária à federal. E nós precisamos adequar isso, em especial a que foi aprovada ainda o ano passado, aonde foi dispensado as empresas de baixo risco do pagamento de alvará, da facilitação na abertura dessas empresas. Mas aqui em Caçador não se aplica, porque não se adequou à legislação municipal. Eu entendo que possa se aplicar, mas hoje o pessoal que está no Executivo entende que não pode e tem que adequar a lei municipal, mas não fizeram nada para adequar. Então nós precisamos adequar, é uma situação simples, não tem segredo nenhum, qualquer profissional do direito sabe e entende por que eu estou falando isso, os empresários entendem o que eu estou falando. Hoje, para você ver a empresa se ela é de baixo risco ou não, é através de um decreto. Se nós já temos a legislação federal dizendo o que é baixo risco ou não, o que nós temos que fazer? Um copia e cola. Sim. Tá? E fazer o decreto municipal. Mas até agora não foi feito.
Rubiano, o Moacir Salamone pergunta ainda, e sobre a Lei Nacional da Liberdade Econômica, aprovada há mais de um ano, e que visa facilitar a abertura de novos negócios de baixo risco, mas que, na prática, o município ainda não aderiu a essa nova lei. Você pretende implantar definitivamente essa lei na prática aqui no município? Na realidade, todo esse procedimento, ele está desde o início do ano se discutindo, porque essas empresas consideradas de baixo risco, elas não precisavam pagar o seu alvará. E o alvará tem o financiamento, o seu vencimento no dia 31 de janeiro. Então lá foi prorrogado e foi prorrogado de novo, daí veio a pandemia, toda a desculpa era da pandemia e simplesmente não se fez nada. Na realidade, agora no último dia 21 de agosto, o município emitiu o decreto onde simplesmente adotou aquelas atividades já fixadas a nível federal aqui no município. Só que na prática, nós temos todo o nosso conjunto de leis que precisam ser alterados, adequados, e não se fez nada até agora. É uma situação simples, que nem esse decreto. Foi feito agora dia 21 de agosto. Tá? Poderia ter sido feito lá atrás. A lei federal é de setembro do ano passado, setembro de 2019. Já não poderiam ter se organizado o ano passado? E aqui entra aquela situação que nós conversávamos antes das competências. É um decreto, competência única e exclusiva do prefeito. Então, se veja, ficamos todo esse período para agora ser feito o decreto. A sua implantação agora depende do executivo. Nós temos um decreto, então nós temos que colocá-lo em prática. Não sei como está hoje, mas se temos o decreto, temos a legislação federal e adequarmos a nossa legislação municipal, não vejo segredo nenhum em poder executar. Mas precisa sim, se o senhor Moacir sabe disso, tá? Precisa muito adequar a nossa legislação tributária. Não é baixar tributo, não é criar tributo, não é nada. É reestruturar a nossa legislação tributária. E agora vamos à pergunta então do seu Ibrahim Socrepa, ele que é consultor, enfim, prestou consultoria a várias empresas aqui da nossa cidade e entidades aqui da cidade de Caçador. Então ele pergunta qual o seu projeto com relação à criação de emprego e renda, tecnologias e desenvolvimento empresarial. A pergunta do seu Ibrahim, pessoa fantástica, tenho um respeito muito grande pelo seu Ibrahim, ela se confunde com a pergunta ali inicial do seu Moacir. Né? Nós precisamos o quê? Nós precisamos incentivar a criação, a expansão e a reativação das empresas industriais, comerciais, os prestadores de serviços, através da Lei Complementar 106. Com isso, você vai, a longo prazo, ter uma arrecadação maior, um retorno da carga tributária, e vai fomentar a geração de empregos. Então, praticamente a pergunta dele está aliada do seu Moacir. Agora vamos então à pergunta do seu Sérgio Schmidt, teu parente? Não, mas é igualzinho o sobrenome. Ele é superintendente do Hospital Maicê e ele pergunta qual o plano para a saúde pública municipal, ponto principal desse plano. E se dentro deste plano existe eixo para fomentar apoio ao único hospital que atende o SUS na cidade e região, que é o Hospital Maicê. Nós temos uma situação, as responsabilidades do município é o atendimento básico. Aí, média e alta complexidade, nós temos a responsabilidade do Estado, que uma parte hoje, graças a essa evolução do hospital, o envolvimento do meio empresarial no hospital, permitiu que hoje muitas dessas especialidades sejam desempenhadas aqui, sejam atendidas aqui em Caçador. Mas nós temos o CISREG, que é infelizmente o sistema de regulação que hoje funciona no Sistema Único de Saúde, que eu acho que é um problema seríssimo, mas eu vejo que há uma aproximação entre o hospital e o município, através da Secretaria de Saúde, para que nós possamos fazer alguns serviços aqui, aumentar o convênio que nós temos hoje com o hospital. Praticamente o hospital hoje, o que ele recebe da Prefeitura, em torno de 150, 160 mil por mês, que é para pagar o convênio do sobreaviso. Ou seja, a ortopedia, a pediatria, a ginecologia. Então, esse é o convênio que tem. Por que nós não podemos fazer um convênio e fazer ultrassom com o hospital? Fazer outros exames com o hospital? Atender outras especialidades? Ah, mas isso é responsabilidade do Estado, não cabe. Nós vamos continuar vendo as pessoas morrer? Nós vamos continuar vendo as pessoas esperando 2, 3, 4 anos numa fila
para fazer um exame simples, que custa 150, 160, 180 reais e que a gente consegue fazer no hospital com 40, 45, 50 reais. Então, eu vejo que nós temos que buscar uma forma, parcerias entre a iniciativa privada, que é o caso do hospital, a iniciativa pública, o Estado de Santa Catarina, e o município que está aqui na ponta e é o responsável em gerir, em administrar esses serviços e cuidar da sua população. Então, o hospital, nós temos problemas no hospital? Temos. Eu cansei de criticar, como também cansei de elogiar enquanto vereador. Tá? Só que, eu sempre disse, ruim com o hospital, pior sem ele. Nós precisamos intensificar as atividades com o hospital. E o hospital melhorar o atendimento. Nós estamos falando de pessoas, as pessoas querem ser atendidas, tá? E, obviamente, que tem algumas situações também que são peculiares e nós não podemos generalizar. Mas nós vamos nos aproximar muito do hospital, porque eu vejo que essa aproximação vai trazer muito mais economia e uma melhor aplicação dos recursos da saúde hoje. Saúde gasta muito hoje em Caçador, mas gasta mal. Essa é a minha opinião e é isso que nós pretendemos mudar. Gastar, vamos continuar gastando o que se gasta, mas vamos gastar melhor e buscar as pessoas. Tá certo. O seu Sérgio ainda, ele também é um protetor de animais, como eu. Ele faz a seguinte pergunta. Sobre a questão da proteção dos animais, você tem plano para apresentar políticas públicas de proteção, cuidados e auxílio para os animais abandonados? E para o poder público participar mais ativamente, não deixando apenas a comunidade resolver esse ponto? Eu vou começar pelo finalzinho da pergunta dele, quando ele fala que a comunidade está resolvendo. Eu gostaria que a comunidade continuasse, tá? Mas com o auxílio do Poder Executivo. Eu vejo que se o Poder Executivo hoje for lá pegar para ele isso, sem a estrutura que hoje algumas associações têm, tá? O conhecimento que essas pessoas da comunidade têm, eu entendo que o custo vai ser mais alto e nós vamos deixar de atender os animais como eles precisam e merecem. Então, a intenção é o quê? Tentar manter parceria com essas pessoas que hoje já estão, que atendem, a exemplo do que você faz, tá? Nós temos outras pessoas também enganjadas nesse trabalho. Então, o objetivo é o quê? Nos aproximarmos e tentar fazer um trabalho conjunto. Nós temos muito, em vários municípios do Brasil, a parceria público-privada. E são situações, um exemplo disso, você pega as CEIAS hoje. As CEIAS, ela faz o trabalho que é da administração pública. E faz com maestria. Eu vejo que o único problema das CEIAS é que as suas estruturas não são tão boas quanto as do município. Mas, se o município investir também nas estruturas das CEIAS, como já fez em algumas, tá? Com os profissionais que eles têm, eles executam o trabalho que é do município. Por que não fazer isso na causa animal? Não precisa nós ir lá, não, agora a prefeitura vai fazer tudo sozinho. Não ajuda a associação, daí tá um lá, um aqui, eu acho que todo mundo perde. Nós temos que nos unir. E eu acho que, havendo essa união, havendo o consenso, a coerência, a discussão e o foco realmente seja o animal, perfeito. Agora, quando nós começamos a discutir outras coisas e deixar em segundo plano os nossos animais, daí a coisa não funciona. Porque a gente vê que hoje eu trabalho com a causa, eu vivo isso diariamente. Estou há 10 anos na área, há 3 anos com o abrigo, e a gente vive esse dilema diariamente. E a gente vê toda uma estrutura hoje muito boa que o Centro de Bem-Estar oferece, só que muito pouco utilizado e numa péssima localização. Você tem alguma pretensão com relação a isso? Enfim, continua-se lá, porque assim a gente vê que o Centro de Bem-Estar está praticamente 1 ano sem carro. E quem utiliza o serviço, ou no caso, o serviço seria destinado a pessoas, a famílias de baixa renda. Só que essas pessoas não têm acesso ao Centro de Bem-Estar pela localização dele. Então eles estão sem carro para fazer os atendimentos, ir buscar e fazer o atendimento para essas pessoas que realmente precisam.
Então, você tem qual é o teu posicionamento com relação a isso hoje? Porque hoje eu vivo isso. A gente vê essa dificuldade. A gente não tem um atendimento para casos de média e alta complexidade. A gente não tem um controle populacional da questão animal hoje em Caçador. Qual é o teu posicionamento com relação a isso tudo que eu vivo hoje? Como eu não vivo, tem, assim, muita coisa eu já ouvi falar, mas eu não tenho essa vivência, experiência que você e outras pessoas têm. Mas a primeira situação, no teu questionamento, ela é bem simples. Num primeiro momento, o carro resolveria mantendo a estrutura lá no horto onde é hoje. Tá? O carro amenizaria esse problema ou não? Eu acredito que sim. A prefeitura tem inúmeros veículos que podem ser adequados. Recentemente a Guarda Municipal não adaptou uma caminhonete para ter um canil? Sim. Entendeu? Que eu particularmente entendo que não seja o caso, porque esse policiamento com os cães é uma competência da Polícia Civil. É para a polícia investigativa, mas não vou entrar nesse mérito. Sim. Mas assim, se nós tivermos a estrutura para montar um carro, para fazer o transporte de 2 cães da Guarda Municipal, nós não temos condições de ter esse veículo também adaptado, disponível para isso. Então, talvez se o investimento de imediato for menor no carro, está aqui o carro e vamos resolver. Não, vamos trazer mais próximo o centro. Eu não acho necessário. Qual é o custo do investimento? Nós temos um local. Não, o custo também é prático, é bom, vai ser melhor para a população? Vamos analisar e estudar. Então eu vejo que tanto um como o outro é bem fácil de resolver. É só ter boa vontade. Isso, mas assim, bem fácil. E no tocante a se estruturar melhor, seja lá no horto ou uma estrutura aqui, tudo isso depende de se ver o quê? Custos. Mas tem dinheiro. Hoje a situação da prefeitura não é uma situação confortável, tá? Mas daqui a um pouco nós também não podemos dizer, o valor investido não vai evitar muito mais gasto para frente? Se nós tratarmos os animais como precisa ser feito agora, você me relatou antes de nós começarmos estão levando os animais para fora. Qual é o custo disso? Levando em outros locais. Então, se nós tivermos condições de poder implantar, nós vamos implantar sim, né? Obviamente sempre na parceria e orientado por vocês que entendem da causa animal. Com certeza. Gente, a gente vai falar um pouquinho também, não foi questionado por ninguém, mas eu acho importante ele falar da educação e também da segurança. Quais são os seus planos? A educação, eu vejo que a educação no município de Caçador, nós somos privilegiados pelos profissionais que nós temos. Nós temos excelentes profissionais no município de Caçador. Nós temos que fazer o quê? Dar uma olhadinha, até foi feita alguma coisa, mas eu vejo que ainda não chega nem perto daquilo que precisamos. Nós precisamos readequar as estruturas das nossas escolas. Nós precisamos reformar as nossas escolas, nós precisamos ampliar as nossas escolas, nós precisamos trazer inovações tecnológicas para as nossas escolas. Eu vejo que conseguindo isso com os nossos profissionais e a valorização, inclusive uma coisa bem simples, também cobrei nesses 4 anos como vereador, porque na administração anterior, quando eles fizeram o plano de carreira do servidor do magistério municipal, ele tinha ascensão de 2 em 2 anos. E eles, não sei se proposital ou não, mudaram para 3 em 3. E é um pleito do servidor que volte a ter essa ascensão de 2 em 2. Foi feita a indicação, foi assumido o compromisso e terminamos o mandato e não foi feito. Então, uma situação simples e que pode ser feita. E isso faz o quê? Busca a valorização do profissional, busca aquilo que o professor quer. Então, nós temos que buscar a valorização do profissional, nós temos que dar continuidade nos cursos de aperfeiçoamento e, se puder, ampliar melhor e rever as estruturas das nossas escolas. No tocante à segurança, tá? A nossa guarda municipal, ela já foi questionada até para se extinguir, para se acabar com a guarda. Tá? E hoje nós vemos a estrutura melhorando dia a dia, os nossos profissionais da guarda se capacitando, melhorando, só que de um total aí de 30 efetivos, nós acho que temos, se não me engano, temos 12 ou 13 trabalhando. De 18 ainda concursados, alguns afastados, 12, 13 trabalhando. E nós temos o guarda patrimonial municipal,
que nós temos os guardas municipais e temos o guarda patrimonial, que seria o antigo zelador, ou vigia, tá? Nós temos lá, nós precisamos intensificar para cuidar das nossas escolas, dos postos de saúde e tal. Então nós precisamos rever o quadro da guarda. Vejo que se não fizermos uma parceria com a Polícia Militar, nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que nos colocar à disposição da Polícia Militar para auxiliar no trânsito e deixar a polícia para fazer o policiamento extensivo e também rever e ampliar o monitoramento por câmeras. Eu vejo que a tendência é essa, tá? Para que a gente possa ter um controle mais efetivo. Nós estamos diminuindo as pessoas e não estamos tendo mais o acesso, e as câmeras nos permitem isso, tá? Então, são coisas, algumas das situações que nós temos que rever, sentar com a Polícia Militar, sentar com o pessoal da Guarda, tá? Também vejo que a Polícia Civil é importante, tá? Mas uma vez definido a linha, aí nós temos como melhorar a segurança do município. Tá certo. Vamos às considerações finais? Vamos lá? Pode falar mais alguma coisa que de repente eu não questionei, que você acha importante estar falando para o nosso eleitor que vai às urnas dia 15 de novembro. Meus amigos, eu estou na vida pública desde 1997, né? E criei a expectativa, eu criei e alimentei o sonho, a meta, o projeto de vida de ser prefeito no município de Caçador. Para isso, eu busquei me capacitar para que eu pudesse chegar nesse momento e dizer: eu estou em condições de ser prefeito no município de Caçador. O momento é difícil, o município passa por um momento difícil. Além da pandemia, nós temos as questões financeiras que envolvem o município, mas eu me considero em condições, sim, de poder reorganizar e reestruturar o município de Caçador para que ele possa voltar a crescer, não o ano que vem, daqui 2, 3 anos, daqui 5, 6, 7 anos, sim. Essa é a situação, mas nós precisamos reestruturar e readequar o nosso município, a gestão, a administração, para daí sim nós voltarmos a expandir e crescer. Então, dia 15 de novembro, não esqueça, Rubiano Schmidt prefeito, Márcio dos Anjos vice-prefeito, vote 11. E a minha amiga Lidiane Catani, candidata a vereadora com o número 11013. Eu confesso a todos os ouvintes, quem está nos prestigiando, que é um exemplo de mulher batalhadora, tá? Tem brio, tem vontade, tem garra e não pensa duas vezes. Faca na bota? Faca na bota. E vou dizer, é o que nós precisamos. Eu disse para todos os nossos candidatos a vereadores, falei para a Lidiane e vou falar para vocês. Se eu fizer errado, critique, fale, cobre. Vocês estão lá para isso. Nós temos a independência dos poderes previstos na Constituição Federal. Mas nós temos a harmonia. De repente, tudo aquilo que eles vão indicar, que vão sugerir, que vão nos apontar, tá? Se não houver harmonia, não vai acontecer. E na realidade, o que interessa é você. É o eleitor, é o cidadão, é o caçadorense. Então não adianta, é do mesmo partido que eu, então eu não vou cobrar, eu não vou falar. Não, não. Tem que falar, tem que apontar, tem muitas coisas. Eu posso não saber, pode ser um ato de um servidor que a gente não está sabendo, pode ser uma palavra mal colocada de uma pessoa, tá? E nós precisamos resolver. O que nós precisamos é atender as pessoas. Nós temos que dar atenção para as pessoas. Por isso, o nome da nossa coligação, Caçador, as pessoas em primeiro lugar. Então, mais uma vez, dia 15 de novembro, para prefeito, Rubiano Schmidt, número 11, e Márcio dos Anjos, vice-prefeito. E para vereador, nossa amiga Lidiane Catani, 11013. É isso aí, gente. Eu também aposto na mudança, aposto na renovação. Eu acho que a gente deve dar oportunidade para o Rubiano Schmidt e o Márcio assumir a nossa gestão municipal em 2021. Então, boa sorte a todos nós e que realmente a população tenha liberdade para escolha e saiba optar pelo que elas acharem que estão mais preparados para assumir a nossa gestão em 2021. Tá certo, Rubiano? É isso aí. Muito obrigada pela tua participação e vocês acompanham a gente aqui nas redes sociais até o dia 15 de novembro. Tá certo? Boa sorte, amigo. Um abraço, obrigado. Obrigada. Sucesso para nós. Pra gente. Aí, ó. No dia 15